Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é uma conversa com Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada durante uma caminhada matinal em 29 de setembro de 1975, em Ahmedabad, Índia. Srila Prabhupada fala algo em hindi e então completa. Manda, todos homens maus. Manda sumanda mataya. E se ele é supostamente um homem bom, ele vai manufaturar algum mata, manda mata, não aprovado pelos Shastras. Isso está acontecendo. Eles não vão ouvir Krishna. Eles vão dar citação de Brahma Kumari. Esse é o maior defeito da civilização moderna. Que eles não aceitarão a verdadeira autoridade. Eles vão criar alguma autoridade. Ou patife. Ele se torna autoridade. Especialmente na Índia, este é o problema. Nos países ocidentais, eles não sabem muito sobre isso. Por isso, eles aceitam o que eu digo. Mas aqui, eles trazem tantos... Assim, um homem tão importante, e ele está trazendo a autoridade Brahma Kumari, uma casa de prostituição. Se ele está trazendo a citação deles como autoridade, então o que falar dos outros? A gravação para, então reinicia e Prabhupada está falando. Assim como aquele convento cristão, eles suprem mulheres para os homens ricos e eles suprem dinheiro. Isso é tudo. Isto é Brahma Kumari. Um homem rico, a mesma doença. Yam maitunadi grihamedi sukha hitucham. Assim, se eles obtêm facilidade para algum maituna, eles vão dar a você algum dinheiro. Prabhupada conversa mais em hindi e então completa. Prostituta do convento, Brahmananda. O convento. O que é aquele convento? Não é prostituição? Isso é tudo. Brahmananda então responde Srila Prabhupada. Usualmente isso é entre os padres e as freiras. Prabhupada completa. A menos que alguém esteja espiritualmente situado, este centro material da felicidade, Maitunadi, isso vai para qualquer lugar. Você pode dar qualquer cor, espiritual, ou religioso, ou político. Você vê? Por que o Ashrama Gandhi falhou? Você sabia disso? Isto é, quando Gandhi estava na cadeia. Quando ele voltou, ele viu que todas elas estavam grávidas. Você sabia disso? Kartikeya então responde. Não, nós imaginamos, mas a gente não tinha informação. Prabhupada então continua. E Gandhi disse... O que é este ashrama? O senhor indiano então diz. Não, mas Gandhi, ele é bem conhecido, muito bem conhecido. Prabhupada. Ele é bem conhecido. O indiano então continua. Incluindo Mãe Desai e todos. Havia muitas reclamações e contra-reclamações. Prabhupada. Sim, isso não pode ser. Você não pode parar o sexo, a menos... que você esteja plenamente em consciência de Krishna. Isto não é possível. E isto é escravidão material. Na prisão material, eles têm tantas coisas. Um grande muro, uma algema, corrente. Mas a natureza é tão perfeita que ela simplesmente dá a você uma bela mulher. E vocês todos são prisioneiros. Um grande muro, algema e corrente. Tudo é completo. Eu penso que eu já discuti isso nos meus significados recentes. Harikesh então completa. Sim, Srila Prabhupada. Um outro senhor indiano então inicia. Mesmo no caso de Mãe Desai, isso foi um incidente clássico, que a sua esposa veio um dia para Gandhiji e disse que este homem é seu escritor pessoal, mas ele está saindo com outra mulher no seu campo. Prabhupada então diz. Existem tantos. E o indiano então continua. E ele vem apenas por causa daquela mulher. De outra maneira, ele não deseja muito ser seu escritor pessoal. Assim eu tenho reclamado. Então Gandhiji disse, tudo bem, quando você soube disso? Então ela respondeu, eu estava pensando por 3 meses, mas 15 dias antes eu vim. Tudo bem, Mahadeva, você vem aqui. Você vai jejuar por 15 dias. E uma semana depois... Mahadeva Desai,
estava querendo muito comida. Assim, depois de 7 dias, ele estava quase morrendo. Então aquela mulher, a esposa, veio de novo. Maharaja, eu cometi um erro. Eu reclamei, tudo bem, mas agora esse homem vai morrer. E aonde eu vou? Então, por que você fez uma reclamação? Então você pode sair por 7 dias, mas você jejua por 7 dias. Assim ele estava aliviado. Srila Prabhupada então continua. Existem tantos casos. Este Lilavati Munshi, esta é a mesma coisa. Você sabe disso? Existe uma grande história por trás disto. Kartikeya então responde. As falhas são devido a alguma razão básica. Todas as grandes pessoas têm falhado. Eles não têm sido capazes de liberar o país ou qualquer coisa, por causa do seu caráter moral. Prabhupada então responde. Não. Mesmo que eles tenham liberado o país, estes elementos físicos você não pode evitar. Você não pode evitar a menos que você esteja na plataforma transcendental, consciência de Krishna. Tão logo você esteja na plataforma física, você não pode evitar. Isto é impossível. Prabhupada então mistura a conversa em hindi e em inglês, explicando mais sobre o caso de Gandhi. E um senhor indiano então pergunta, e qual é a alternativa? O que nós devemos fazer quando... Prabhupada o interrompe e então responde. Não. Alternativa. Essa alternativa não vai corrigir. Este é o defeito do movimento de Gandhi. Ele estava supostamente lendo o Bhagavad Gita, mas ele nunca recomendou adoração a Krishna. Este é o defeito da sua educação. Ao invés, ele negava a existência de Krishna. Eu não acredito que qualquer pessoa como Krishna tenha vivido alguma vez. Este é o conceito dele. Gandhi escreveu na sua vida que, enquanto seu pai estava morrendo, ele estava desfrutando sexo com sua esposa. Você sabe disso? Um outro senhor indiano então pergunta espantado, Gandhiji? E Prabhupada responde, sim, ele escreveu isso. Então um outro senhor indiano diz, isto é, depois de tudo, apenas... E Prabhupada interrompe de novo, explicando, não, depois, ele se tornou um grande sábio. Isso tudo bem, mas no começo todo mundo está sujeito. Prabhupada então pergunta, para que lado que nós vamos? Kartikeya responde, nós podemos continuar adiante. Srila Prabhupada então se dirige a Brahmananda falando sobre um prédio que ele vê. Brahmananda, tire uma ideia daqui. Nós devemos construir o Gurukula neste padrão. Brahmananda então responde, este prédio aqui de 2 andares? Prabhupada, sim, exatamente. 2 ou 3 andares. Kartikeya então diz, o tipo mais simples. Prabhupada, tipo muito simples, muito bom. Simplesmente consiga um esboço com o seu trabalho. Isso será feito dessa maneira. Brahmananda então responde, eu vou pedir a Bhargava. Ele tem uma câmera, ele pode tirar algumas fotos. Prabhupada então responde, sim, no andar de baixo todos os armazéns. Apenas o lado da rua, do outro lado... Brahmananda então responde, oh não, este é o quintal. E então o outro lado, um prédio. A gravação para e quando retorna, Bhavananda está falando. No Gurukula, a melhor coisa são aulas do lado de fora. Tão logo eles estejam nos cômodos, fica muito quente. Prabhupada então diz. Tanto quanto possível do lado de fora. Bhavananda então continua. O melhor lugar em Mayapur são nas varandas dos prédios grandes. Isto é perfeito. Prabhupada. Isto é muito bom. Brahmananda então pergunta. Eles têm varandas neste prédio? Prabhupada então diz. Sim, existe uma varanda ali do outro lado. Brahmananda pergunta. Dentro ou fora? Prabhupada então responde. Não, dentro. Do lado de fora fechado. A gravação para. Quando a gravação retorna, Prabhupada está falando. Não aquele concreto reforçado. Tudo tijolo, isso é tudo tijolo. Prabhupada diz algo em hindi e pergunta a Brahmananda. Você tem aquele comércio de tijolos perto? Brahmananda responde que sim. Prabhupada então continua. Consiga tantos tijolos quanto você precisa. E nós conseguimos o endereço. Vocês pegaram isso em Agra. Eles vão suprir o cal. A gravação para.
Quando retorna, Prabhupada está falando. Homem rico, ainda assim eles estão adulterando o cimento. Uma nova parada na gravação, depois continuou com Prabhupada dizendo: eu ouvi de uma fonte muito confiável, meu professor. Ele era o segundo professor na minha escola, graduação. Um cavaleiro muito bom. Ele disse que Eduardo VIII, ou VII, ele estava roubando joias. Você vê? Um senhor indiano responde: um hábito muito ruim. Prabhupada então continua: o imperador do Império Britânico. E ele era um ladrão. Apenas veja. Brahmananda então completa: você disse que uma mosca sentada num trono é ainda uma mosca. Prabhupada responde: sim. A gravação para. Quando retorna, Prabhupada está dizendo: um cavalheiro, um homem jovem. Ele era filho de um homem muito rico. Ele vinha à tarde na estação Howrah, muito bem vestido. E ele se aproximaria de qualquer cavalheiro. Senhor, me desculpe, eu perdi minha carteira. Você poderia me dar? De outra maneira, eu não posso retornar. Assim, ele coletava 5, 10 rúpias. E então ia para um restaurante, comia e ia para casa. Novamente, a gravação para. E quando retorna, um senhor indiano está perguntando a Srila Prabhupada: o mundo físico, existe esta Terra. Existem outros planetas terrenos deste tipo, onde seres humanos ou outros seres vivem, outros além dos seres espirituais? O Srila Prabhupada responde: oh, sim. O senhor indiano então completa: por que não é dada informação sobre isso? Prabhupada responde: por que não? No Bhagavata tem toda a informação. O senhor indiano pergunta novamente: sobre outros planetas terrenos também? Prabhupada: oh, sim. Todos. Todo e cada planeta. Janaloka, Tapaloka, Maharaloka. Que tipo de homens estão vivendo lá? O que eles estão fazendo? Tudo está lá. Swargaloka. O senhor indiano então diz: mas eles não vêm aqui algumas vezes para nos visitar? Ou nós não podemos ir lá? Prabhupada então responde: mas você não pode vê-los. Sua filosofia é que, a menos que você veja, você não acredita. Essa é a sua filosofia. Mas vocês não consideram o que vocês podem ver. Este é o defeito deste mundo imperfeito. Que as pessoas não pensam que elas são imperfeitas. Com toda a imperfeição, eles pensam que eles são perfeitos. Este é o defeito. Por isso está dito, Andha. Uma pessoa é cega, e ela está se tornando o líder de um outro homem cego. Andha. Yathandair upanyamanaste pishatantram urudham nibandaha. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 31. Ishatantriya. Pelas leis da natureza, ele está amarrado muito apertado. Mãos e pernas. E ele está pensando que ele é livre para pensar, livre para ver, livre para... Este é o defeito. Ele não é livre absolutamente, completamente sob as garras das leis materiais. E ele está pensando que ele é livre. Este é o defeito. E quando esse sentido vem, que eu não sou livre, tudo é forçado sobre mim, então ele se torna ser humano. De outra forma, ele é um cachorro. Assim como, você vê, se um cachorro pensa que ele é livre, ele está pulando aqui e ali. Ele está pensando, eu sou independente, latindo, atacando alguém. Ele está pensando que ele é livre para fazer qualquer coisa. Quando uma pessoa vem para esse senso de que ele não é livre, este é o começo da vida humana. Atato Brahma Jigyasa. Então a questão será que, por que eu não sou livre? Qual é a razão? Então é isto. Verdadeira vida humana começa. De outra maneira, ele é um cachorro. Isto é correto ou não? O que você acha? Se uma pessoa não é livre e erradamente pensa que ele é livre, então o que é esta mentalidade? Uma mentalidade canina. E se eu digo, sim, você é livre, você pode pensar de qualquer maneira que você queira, isto é correto. Então você se torna mais encorajado para se tornar, para permanecer um tolo, para continuar. Isto é tudo. Aonde nós iremos agora? Esta é a parte defectiva da civilização moderna. Todo mundo está pensando,
eu sou livre. Não é isso? Todo mundo. O senhor indiano então responde a Prabhupada: sim, eu sou perfeito, eu sou isso. Prabhupada então responde: sim. E o senhor indiano continua: ele acha que está vivendo acima da ilusão. Prabhupada então diz: isto é explicado no Bhagavad Gita, capítulo 16. Eu sou Adhyasmi Dhanavanasmi Kosti Mama Samaha. Quem é inteligente como eu? Eu farei isto, eu farei aquilo. Esses são todos... O senhor indiano então interrompe Prabhupada e diz: a ilusão continua. E Prabhupada concorda: sim. Por isso Krishna impôs a morte, que você pode fazer seus planos como um homem livre, mas não será permitido você ficar. Eu vou chutar você para fora. Estes pobres homens, eles não pensam nisso, que eu estou fazendo tantos planos, mas a qualquer momento eu serei chutado para fora. Assim, onde está minha liberdade? O cérebro obtuso não pensa nisso. Um prisioneiro, se ele pensa que ele é livre para agir, isso não é tolice? Um prisioneiro na prisão, se ele pensa que ele é livre para agir, não é tolice? Assim, nisso eles não pensam. Por isso, Krishna tem agrupado eles, Mudha, esses patifes, Mudha. Eles conduzem movimento de liberdade. Assim como em nosso país também. Antes deste Império Britânico ou deste Império Maometano, não havia conhecimento sobre esta liberdade. O povo indiano nunca pensou em liberdade. Eles sabiam que nós não somos livres. Onde há a questão de liberdade? Essas coisas vieram dos países estrangeiros. Movimento de liberdade. O que é liberdade? Onde você é livre? Você está completamente sob as leis da natureza. Onde está sua liberdade? Assim, eles estavam pensando numa liberdade maior. Sair das garras das leis da natureza. Isto é verdadeira liberdade. O que é essa liberdade? Da frigideira para o fogo? Os devotos riem. Agora nós temos liberdade, significa da frigideira para o fogo. Antigamente havia um vice-rei. Agora, em cada estado, 3 dúzias de vice-reis. E você tem que manter isto. Assim, muitos legisladores, tantos secretários, tantos outros ministros, todos eles estão sugando nosso pobre sangue. Isso é tudo. Prabhupada cumprimenta alguém dizendo Hare Krishna. E continua. E tão logo você se aproxima deles com alguma reclamação, tudo bem, me faça um relatório. E depois de 6 meses, não. Assim, nós estamos mantendo para este propósito? Sim. Eu digo não. Isto é tudo. Prabhupada continua cumprimentando mais alguém. Hare Krishna, Jai. A gravação então para. Quando retorna, Prabhupada está dizendo: liberdade. Mas nós não temos liberdade, mesmo sequer para permanecer neste corpo. Um senhor indiano diz: sim, isto não é o nosso plano. O outro senhor indiano então continua: uma outra pessoa está controlando isto. E Prabhupada diz: sim, nós aprendemos que Nahanyate Hanyamane Sharire. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 20. Esta é minha posição, eu sou eterno. Assim, por que eu sou obrigado a aceitar um corpo que é Hanyamana? Estas questões não preocupam eles. E onde está minha liberdade? Eu sou eterno. Nahanyate Hanyamane Sharire. Eu não morro depois da destruição do meu corpo. Então, por que eu sou colocado dentro deste corpo que será destruído, que vai ficar velho, inútil? E onde está a minha liberdade? Estas coisas não preocupam eles, e eles são leitores do Bhagavad Gita. Primeiro de tudo, nós temos que ver que eu aprendo que minha posição é Nahanyate Hanyamane Sharire. Assim, por que eu sou colocado dentro deste corpo que é Hanyamana? Prabhupada cumprimenta um passante. Eles querem permanecer na escuridão. E qualquer líder que os mantenha na escuridão com linguagem florida, ele será bem-vindo. Oh, ele é um líder muito bom. E este homem, ele é tão conservador. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Assim, aqui está a liberdade. Qualquer coisa que você queira, você faça. Aqui está a liberdade. Se esse patife não faz o que você faz e vai para o inferno, este é o negócio deles.
Krishna por isso diz: seu patife, onde está a sua liberdade? Jammamrityu jaravyadi dukkha doshanudarshanam. Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 9. Primeiro de tudo você vê Jammamrityu jaravyadi. Assim, onde está a sua liberdade? Primeiro de tudo, consiga todas essas coisas. Então, a questão de liberdade. Jammamrityu jaravyadi dukkha doshanudarshanam. Este é o seu conhecimento que, onde está a minha liberdade? Se eu estou sob as regras e regulações de Jammamrityu jaravyadi, então onde está a minha liberdade? Simplesmente liberdade de rótulo não vai me ajudar. Suponha que eu era dependente do governo britânico e agora eu me tornei livre. Assim, isso vai me ajudar a me libertar de Jammamrityu jaravyadi? Então, onde está a minha liberdade? O que são as questões maiores, eles põem de lado. Não discuta todas essas coisas e ocupe a sua cabeça com coisas triviais. E nossa filosofia é que não se ocupe com coisas triviais, simplesmente pense seriamente nos problemas maiores. Isto é a nossa filosofia. Teshamaham samudharta mrityu samsara sagarat. Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 7. Samudharta, apenas para libertá-los deste oceano de mrityu samsara. Mas isso é não se preocupar. Verdadeira liberdade é dada por ele. Mas você não se importa. A gravação para. Quando retorna, Prabhupada está dizendo: será dado por Krishna. Isso não é liberdade. Aqui, o assim chamado libertador, ele não tem liberdade. E o que ele vai dar? Liberdade? Gandhi pregava tanto sobre não violência e a não violência disse: tudo bem, você não está livre da violência, você morre. Então, uma última parada na gravação e quando retorna, Srila Prabhupada está dizendo: não há questão de liberdade. Fim.